família, paz e bênçãos. Estamos de volta com outro vídeo pessoal, mensagens espirituais. São 7 sonhos que Deus te dá, avisos e mensagens proféticas. Todas as pessoas na Bíblia fora de Cristo. Uma das minhas histórias mais identificáveis que todos nós conhecemos é o que aconteceu com José no livro de Gênesis. Deus lhe deu o dom de discernir os sonhos. Pessoal, então os sonhos são muito importantes. Vamos prestar atenção a estes que serão falados. São de suma importância. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no canal. Número 1. Quando você tem sonhos com cobras. Sonhos com cobras geralmente significam pessoas traiçoeiras que estão estudando de qual forma vão te passar a rasteira. Digo isso no sentido tão mal que pode até dar cabo da vida de alguns, que não tomar cuidado porque cobra significa isso. Pessoas que são endemoniadas e falsas. Você tem que prestar atenção a esses sinais porque Deus sempre te avisa. Lembre-se, o aviso sempre vem antes da destruição. Então quando você tem sonhos de cobras, você tem que entender e perceber que no seu círculo, de suas amizades, há pessoas que não são totalmente amigos de verdade ou irmãos, como se dizem ser, ou tentam se passar. Todos nós conhecemos Judas e a história de Judas e Jesus. Quem não se lembra que Judas era a lágrima da cobra? Até mesmo Jesus teve que lidar com isso, com o Judas, com uma cobra. Então o que eu quero dizer com isso? Todos vocês que são cristãos e quem são os seguidores de Cristo têm que lidar com essas situações, porque o servo não é melhor que o mestre. Deus permitiu que Judas estivesse na casa de Jesus, no círculo de amizades, e porque isso para nos dar uma lição, a fim de que possamos aprender que existe pessoas que se diz ser cristão e são fingidos, dizem ser filhos de Deus, mas eles realmente não são. Mas você conhece uma árvore pelos seus frutos. Fique esperto. Número 2. Quando você morre em seus sonhos, isso poderia ser um sinal de morte espiritual ou decadência espiritual. A Bíblia diz aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Também diz que se você vive na carne, você morrerá. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, se você sonhar que está morrendo em seu sonho, é um sinal de morte espiritual. Se eu tiver esse tipo de sonho, eu analisaria eu mesmo, como está escrito em 1 Coríntios 11:28. Vou me refletir para ver se há alguma coisa que estou fazendo, que estou vivendo em desobediência, se meu estilo de vida que estou vivendo é rebelde para com Deus, se eu estou alimentando minha carne mais que alimentando meu espírito, se estou caminhando nos prazeres da carne ou eu andando no espírito. Essas são as coisas que devemos fazer para não se afastar da presença de Deus. O pecado é um estilo de morte que leva à desobediência a Deus. Quando você morrer em seus sonhos, pode ser um sinal da morte espiritual. Lembre-se disso, pessoal. O aviso sempre vem antes da destruição. Deus sempre te avisará. Antes Deus enviou Noé para avisar ao povo, durante 120 anos, antes da destruição. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Então, sem desculpa, no dia do julgamento, ok, porque o aviso sempre vem primeiro. No livro de Amós 3, verso 7, a Bíblia diz que Deus nunca fará nada sem primeiro não revelar o que vai acontecer, sem primeiro oferecer uma oportunidade de mudança. O número 3 é quando você sente como se você estivesse sendo perseguido pelo mal ou por demônios em seus sonhos. O livro de Efésios 4:27 diz: para não dar lugar para o diabo. Ok, há muitas maneiras de abrir uma porta para o mal trabalhar, e uma delas é colocar seus olhos em coisas ilícitas. Jesus disse que se seus olhos for bom, todo o seu corpo terá luz. É por isso que é tão importante, pessoal, viver um estilo de vida que busca arrependimento todo dia, arrependendo-se. Você pode estar vivendo um estilo de vida obediente, mas a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também diz que se um homem diz que ele não tem pecado, ele é um mentiroso e a verdade não está nele. Então é importante ser humilde e entender que você sabe que precisamos de um Salvador, precisamos de Jesus Cristo em nossa vida. Tenha isso em mente quando você está sendo perseguido pelo mal. É um sinal de buscar refúgio em Cristo e se arrepender. Estes são alguns sinais de morte espiritual. Você sabe que arrepender-se é agir. Então tome uma atitude em sua vida. Não apenas seja desatento
e apenas espere que Deus faça até aquilo que você pode fazer. O que você deve fazer, você deveria trabalhar pela sua própria salvação. É a voz de Deus dizendo para você tomar uma atitude para se arrepender ou para tomar medidas, aprendendo a usar seu discernimento para alcançar a perfeição, ok? Vamos para o número 4. E muitos de vocês vivenciam o número 4. Mas antes de eu falar do número 4, deixa eu te apresentar. Minha amada irmã em Cristo, Violeta, ela é norte-americana nativa e professora de inglês, sua língua materna. Você tem vontade de se tornar fluente em inglês ou espanhol? I'm Violeta from Miami, Florida, and I'm making this video from Switzerland. Recently, I got to walk the Camino de Santiago, 267 kilometers from Portugal to Spain. I met so many amazing people from around the world that I didn't want the journey to end. ¿Cómo aprendes mejor y luego uso las mejores estrategias para tus necesidades personales? Entonces, aprendemos juntos una aventura para realizar tus sueños. No puedo esperar a conocerte. Gracias. Ela fala português e espanhol e sai muito barato. O curso pessoal, vocês vão aprender com uma nativa. Entre em contato, consiga mais barato que as escolas brasileiras. Veja como eu desenvolvi. And giving you some directions from God and some spiritual meanings of what it means to dream about a rat. This dream is not a good dream. Te esperamos no melhor curso de inglês e espanhol do mundo. O número 4 são sonhos, que são ataques demoníacos. Demônios chamados súcubo e íncubo. O súcubo é um demônio que assume a forma de uma mulher bonita para seduzir homens em sonhos. E o íncubo seduz as mulheres em sonhos. É um demônio na forma masculina que procura mulheres adormecidas a fim de ter uma relação sexual com elas, levando à fornicação, imoralidade sexual, prostituição, sonhos sexuais com pessoas estranhas que você não conhece, que não é seu marido ou sua esposa. Então, quando você está tendo relações sexuais com pessoas estranhas que você não conhece, que não é seu marido ou sua esposa. Pessoal, quando vocês estão tendo sonhos de ataques espirituais por esses tipos de entidades malignas, sonhos sexuais, você está sendo atacado por um demônio. Entidade súcubo tem como alvo o homem íncubo, tem como alvo mulheres, ok? Não é normal, não é natural que isso aconteça em seus sonhos. Isso é ataques espirituais de anjos caídos, demônios, especialistas no assunto, tentando tirar suas energias e tentando fazer você voltar para os seus velhos hábitos, tirando você do foco mais importante, que é a sua salvação, ao ser atacado em seus sonhos. Esse tipo de sonho também é porque muitos abrem essa porta para isso, colocando os olhos em pornografias e em coisas ilícitas, dando lugar a esse tipo de demônio para entrar através do pecado intencional. E quanto mais tempo estiver nisso pecando, é mais difícil sair, ok? Então, digamos que se a pessoa anda assistindo esse tipo de coisa, você sabe, seja qual for o caso, do afastamento de Deus, é mais difícil escapar, é mais difícil sair. Não dizendo que você não pode escapar, não estou dizendo que você não pode parar, mas vai ser muito mais difícil, porque esses tipos de atitudes alimentou esses demônios. Quanto mais alimentar, os demônios é como se você dê poder a eles. Então precisamos nos resistir à carne. E como eu disse antes, ande no espírito, continue alimentando seu espírito. Lembre-se de você, tem que assumir a responsabilidade de seus próprios atos, uma alma amarrada a isso, um laço demoníaco ruim, somente por meio de Cristo, por Deus, que recebemos a liberdade. Então, se você anda na carne, vai colher corrupção, mas no espírito você vai colher vida. Então continue alimentando o seu espírito. Eu sei que neste mundo que vivemos hoje em dia é muito difícil fazer isso, porque parece que todo mundo está apenas se alimentando da carne. Digo a maioria, porém você será abençoado, você será recompensado se você for separado. Esse é o mandamento de Deus que Ele nos instruiu, ser separado e seja santo. Então é isso. Esse foi o número 4. Número 5 é que quando a pessoa não tem sonhos, isso pode ser porque não está sóbrio, ou anda bêbado, ou fumando árvore. E eu estou sendo amigável. Vocês sabem que é erva daninha. Vocês sabem. Ok. Então, quando a pessoa usa drogas e bebe, não sonha e não é mais capaz de olhar para o reino espiritual. Existe uma coisa chamada glândula pineal. Sua glândula pineal se fecha para que você não consiga ver os esquemas do inimigo.
Vou te explicar um pouco sobre isso. A glândula pineal, ou epífise, é um agente cronobiótico. Isso significa que ela sincroniza nosso relógio interno com o ciclo claro-escuro. Na ausência de luz, esse pequeno órgão cerebral de apenas 120 miligramas produz o hormônio que nos leva ao mundo dos sonhos, a melatonina. Se a pessoa não está sóbrio, não consegue sonhar. Então, se você não está tendo sonhos, já sabe alguns dos motivos. Então é porque você não está sóbrio. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, sede diligente, porque seu inimigo, o diabo, procura alguém para que possa tragar, matar, roubar e destruir. Então tenham certeza, pessoal, que estão profanando seu templo, que é também templo do Espírito Santo, ficando chapado, ficando bêbado ou drogado, porque isso pode fechar sua glândula pineal e você não consegue ver o reino do Espírito. E os demônios já conhecem isso e sabem que a pessoa fica incapaz de ver a guerra espiritual acontecendo. É isso que o inimigo quer. É fazer que as pessoas estejam inconscientes e desprovidas de atenção. É por isso que precisamos de Jesus, porque Jesus é o único caminho que pode nos libertar da escravidão, pode nos libertar das fortalezas demoníacas, para nos estabelecer livres dos espíritos imundos e nos separar das maldições geracionais. Pessoal, sejamos sóbrios e vigilantes. Vamos para o número 6. É quando você sonha preso e não consegue se mover. É isso o sinal do pecado que te mantém em cativeiro. Me avise nos comentários se isso aconteceu com você. Isso aconteceu já comigo, algumas vezes, onde eu estava preso, como se estivesse sonhando, e eu simplesmente não conseguia me mover. Parecia tão real que eu simplesmente não conseguia sair dali, preso no sonho. Era porque eu tinha fortalezas me mantendo em pecado, me mantendo para baixo, e eu estava preso. Então, se você já se sentiu preso em seus sonhos, como eu disse, pessoal, é muito importante analisar, refletir e elaborar a sua salvação. Uma vez nos sonhos, aconteceu isso comigo, e eu me lembro que nos sonhos eu olhei para o céu e fiz uma oração de libertação, pedindo a Deus liberdade. Foi então que algo tenebroso me soltou e eu acordei livre. É difícil quando você tem o espírito de orgulho, quando você não é humilde. Costumamos olhar para todos os defeitos dos outros, mas não para os próprios. Então é tão importante, pessoal, andar no Espírito, o Espírito de Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Ele. Isso nos leva novamente à alta reflexão, de analisar e refletir, saber discernir. Isso é algo que temos que trabalhar, porque isso nos mantém para baixo. E na escuridão, às vezes também a autoanálise reflete em pessoas que estão à nossa volta. Às vezes pode ser pessoas malignas, que corrompem suas boas maneiras. Isso é uma coisa que notei na minha caminhada com Cristo. Então, pessoal, é importante saber quem é o seu círculo, saber quem são as pessoas. As comunicações malignas corrompem boas maneiras. Muitas pessoas querem que você volte na vida, elas não te querem ver seguir em frente, porque elas não vão para a frente. Elas estão estagnadas ou paradas no tempo, presas ao pecado, falando no sentido figurado, iguais a caranguejos andando para trás e às vezes querendo te puxar. Isso é o mundo em que vivemos hoje. Porém, os que acreditam na Bíblia, pessoas que acreditam em Jesus, quem acreditam em Deus, faça diferente. Ao invés de enfiar o ferro e fazer cair, ajude, se levantar. É disso que se trata. Ter amor para com o irmão ou a irmã. Esse é o número 6. Sempre mantenham isso em mente. Se você está preso e não pode se movimentar, é um sinal do pecado te mantendo em cativeiro. E também, se houver qualquer coisa que você tenha relacionado a isso, deixe um comentário, me avise, porque eu gosto de dividir nossas experiências. Não esqueça de curtir o vídeo, para o vídeo chegar a mais pessoas. O número 7 é quando você sonha com plantas e sementes, ou rega plantas. É um sinal de um aumento revolucionário e uma preparação para as bênçãos. Quando você está regando a planta, demora para que a planta cresça e se torne uma árvore. Então, continue fazendo a coisa certa, porque lembre-se, Deus sempre abençoa os bons. Continue fazendo o que está certo
certo, é só continuar no espírito e resista à carne. Você vai ser abençoado. Isso é leis espirituais da Bíblia. Diz em Gálatas 5:23, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Essas bênçãos te seguirão de maneira grande e avassaladora vai acontecer. Então continue fazendo isso, plantando sementes, e quem estiver no esgoto vai se levantar e você está plantando as sementes em outras pessoas. A semente sendo a palavra de Deus. Continua fazendo isso, você vai aumentar mais almas salva para o reino de Deus. E quanto mais você fizer, Deus te recompensa mais e mais. Seja abençoado com essa palavra. Esses são os 7 sonhos. Você chegou até aqui, curte esse vídeo, inscreva-se no canal. Deus abençoe de maneira grande. Um abraço.